Olá, seja bem-vindo! Hoje eu vim contar um pouco para vocês de uma experiência que eu tenho vivido com o Senhor. E assim, tem sido algo muito especial e ao mesmo tempo o Senhor tem trabalhado muito no meu ser, no meu interior, sabe? E eu espero que o Senhor também venha falar com você. Eu tenho passado por uma fase que eu estava muito reclamona. E aí eu comecei a reclamar porque eu não queria reclamar, eu não queria ser uma pessoa reclamona. E aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu não quero ficar murmurando, eu não quero ser uma pessoa que vive murmurando, que eu acho isso tão cansativo. Só que eu comecei a questionar a Deus porque a Bíblia diz que o homem, ele planta e colhe o que planta. E o meu questionamento era: Senhor, por que eu colho tantas coisas que eu não plantei? Isso não é justo, isso não provém da tua justiça. E aí o Senhor começou a me mostrar a história de José. E teve um dia que eu tive uma experiência muito forte, porque o Senhor me acordou de madrugada e o Senhor começou a falar comigo. Foi algo assim que eu ainda não tinha vivido. O Senhor começou a falar comigo. José passou por situações que ele não tinha plantado. Lá em Gênesis 39 diz assim: E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo que se devia fazer ali. Eu já até fiz uma ministração aqui falando sobre essa parte de que José fazia tudo o que se devia fazer ali, apesar de José não ter feito nada para estar naquela situação. Mas dessa vez o Senhor começou a falar comigo quem ele era, quem ele é. Que o Senhor prosperou a vida de José, mesmo José estando na prisão. Não foi José que errou para ir para a prisão. Foi um erro, foi uma maldade da esposa de Potifar, da mulher de Potifar, e por isso ele foi parar em uma situação que ele não havia plantado. E aí o Senhor começou a falar sobre os meus questionamentos. Porque, infelizmente, a gente carrega o peso de pecados de outros. A vida aqui vai ser assim até o final. Então, às vezes, é melhor a gente reconhecer e entender que o Senhor vai nos prosperar apesar disso. E quando a gente começa a olhar por outro ângulo, a gente entende que o Senhor nos abençoa, mesmo quando a gente está em situações que a gente não gostaria de estar. Às vezes você está longe do emprego ideal, ou longe da família ideal, longe dos seus sonhos, e você pode começar a pensar que o Senhor não está te prosperando. Mas isso não é verdade. Se você plantar certo, você vai colher certo. E enquanto você não estiver no tempo da colheita que o Senhor tem para você, que é uma recompensa muito maior, e eu não digo de coisas materiais, não digo de coisas naturais, enquanto você não está nesse tempo, o Senhor vai sim te prosperar. Porque o Senhor nos prospera independente dos tempos. Começar a entender isso me fez descansar um pouco mais no Senhor. Porque a vida, ela tem altos e baixos para todo mundo. Mesmo quando a gente planta, mesmo quando a gente não planta. Só que eu acredito que seja muito pior para aquele que está plantando coisas ruins. Porque quando a gente colhe algo que a gente não plantou, a gente tem uma sensação de injustiça, sim, mas eu acho que é muito pior quando a gente colhe algo que a gente sabe que foi a gente que plantou mesmo, sabe? Imagina você colher uma injustiça e aí você pensa: nossa, mas não fui eu que fiz isso. Mas Deus é fiel, Deus é justo, lá na frente Ele vai me mostrar o porquê disso acontecer. Porque até nas dores, nas nossas dores, nas infidelidades que a gente passa, o Senhor nos faz prosperar. O Senhor não permite nenhuma dor do justo sem que não haja um propósito maior. O Senhor é fiel nisso. Não quer dizer que a gente não vai passar por dores, mas que Ele vai usar essas dores para o nosso próprio bem. É diferente com o injusto, com aquele que comete injustiça. Porque aquilo que ele plantar, ele vai colher e ele não vai ter aprendido nada, ele só vai colher dor. E quando eu falo de justo e injusto aqui, pode parecer assim: porque existe um grupinho que faz o certo e um grupinho que faz errado. Não é isso. A gente vai errar muitas vezes, até quem tenta acertar sempre vai errar, porque a gente é imperfeito. Mas quando a gente coloca no nosso coração ser íntegro, a gente vai conseguir plantar coisas melhores. E quando a gente errar, o que acontece? O Senhor nos corrige. É diferente daquele que decide fazer coisas erradas, já sabe que é errado e continua fazendo. Então há uma diferença muito grande, sabe? De ser justo, de buscar ser justo, que a gente não vai ser perfeito, e aquele que faz as coisas errado, gosta de tirar vantagem e às vezes parece que esse daqui que faz tudo errado tá prosperando mais do que a gente. Mas imagina não ter a bênção do Senhor. Não tem prosperidade maior do que a bênção do Senhor, do que ter a presença do Senhor até nas nossas correções, porque quando o justo erra, o Senhor o corrige.
Então não quer dizer que o justo não vai errar. Quer dizer que quando ele errar, ele vai ter alguém para corrigi-lo. Então imagina você errar e não ter alguém para te corrigir porque você desejou seguir o caminho de erro. Agora voltando à minha experiência, o Senhor me acordou de madrugada e começou a mostrar que Ele era Deus na minha vida. E que as situações que eu estava passando, que não fui eu que plantei, Ele faria prosperar algo especial, ainda que eu não estivesse enxergando. Então às vezes a gente precisa ter esse olhar de que Deus é fiel, Deus é justo, ainda que as situações não sejam. Mas quando a gente busca estar com Deus, Ele vai fazer com que as nossas dores, as nossas frustrações sirvam de aprendizado para a nossa vida. Então, se você está passando por uma situação que você sabe que você não plantou aquilo para colher, e às vezes você olha para Deus e pensa, Senhor, mas nem fui eu que fiz isso, Senhor, essa situação tem acontecido e é injusto, Senhor. Olha, eu quero te dizer que o Senhor é justo. Tente ouvir o que o Senhor quer que você aprenda nessa situação, porque mesmo situações que o Senhor não escolheu, mas Ele permitiu você passar, Ele vai te ensinar e talvez seja para te exaltar de alguma forma. Talvez seja para te mostrar quem você mesmo é, porque às vezes a gente não se conhece. E às vezes o Senhor, Ele nos dá algo especial e a gente não sabe que a gente tem. Mas aí quando a gente passa por situações difíceis e precisa usar aquele algo, a gente começa a entender que o Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica e Ele nos dá valores. Eu vou dar um exemplo disso que aconteceu comigo. Porque às vezes eu olho pra mim e eu penso assim, Senhor, eu erro muito. E tem vezes que a gente faz uns errinhos bobos, sabe? Assim, umas injustiças que a gente acha que não tem nada demais. Mas teve um dia que o Senhor me corrigiu. E aí eu comecei a entender que o Senhor, Ele está no nosso dia a dia. E a nossa integridade, ela não depende apenas de situações que os outros veem. A nossa integridade depende de quem a gente é. E o Senhor começou a me mostrar que Ele queria que eu fosse alguém íntegra, independente de quem estivesse olhando ou não, independente se eu aceitasse ou não. Porque às vezes parece que a integridade, ela parece um pouquinho com injustiça, a gente pensa, mas não é justo, Ele também fez e eu não posso fazer. Pois é, isso é integridade. Mas o Senhor é o Deus que Ele nos recompensa por ser íntegros. Ah, mas eu não estou aqui querendo dizer que você vai buscar Deus só por recompensa. Não, mas o Senhor, Ele diz que Ele é um Deus recompensador daqueles que o buscam. Então, vai ter muita correção com o Senhor. Mas é muito bom viver a correção e entender que existe alguém que te ama, que está te corrigindo por um bem maior, sabe? Porque Ele vê lá na frente o seu futuro e Ele sabe por que está te corrigindo. E às vezes o Senhor deixa a gente passar por circunstâncias aqui que são duras para Ele ver o nosso coração e para a gente enxergar também o nosso coração. Porque se Ele quer nos levar para outros patamares, a gente precisa ser moldado, para que lá na frente a gente saiba como agir. E lembrando que se a gente carrega o nome do Senhor, a gente precisa agir de boa fé, de boa índole, porque vai ser o nome do Senhor que está sendo refletido. Então, que você venha olhar para a sua situação agora e não enxergar apenas o que você está vivendo achando que é injusto, mas enxerga que há um Deus justo que cuida de você e que se você quer manter a sua integridade, pode ficar tranquilo que o Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te exaltar no tempo certo. Apenas continue e entenda que Deus é justo e Ele vai te prosperar, ainda que seja em situações que não foi você que plantou, ainda que sejam circunstâncias que não tem nada a ver contigo, mas te colocaram nessa. Creia que a justiça do Senhor não falha, ainda que a daqui da terra venha falhar. Continue com o seu coração firme no Senhor, porque em breve Ele vai te mostrar o porquê dele ter permitido essa situação. E Ele é um Deus de recompensas. Fique com Deus e que Deus te abençoe. E não se esqueça, Deus é justo e fiel.